Você já se perguntou de onde vêm algumas leis que parecem religiosas, mas que hoje têm força de Estado? No vídeo de hoje, vamos entender como crenças viraram códigos e por que isso importa para quem viaja, mora fora ou estuda direito. Fica comigo até o final, que tem dicas práticas para não cair em furada. Leis nem sempre surgem do nada. Muitas vezes carregam história, vitória política, acordos sociais e, claro, crenças. Quando uma norma religiosa vira lei, isso afeta desde o que se veste na rua até quem casa com quem, como se administra a justiça e até quando as lojas abrem. No vídeo, veremos exemplos diversos e as razões comuns por trás dessas transformações. Arábia Saudita, religião integrada ao Estado. A Arábia Saudita é um exemplo onde princípios religiosos, no caso interpretação conservadora do Islã sunita, foram integrados ao arcabouço jurídico do Estado. Isso se traduz em regras sobre vestuário, separação de gêneros em espaços públicos, comportamento em locais públicos e em penas baseadas em interpretações religiosas, formação do reino e aliança entre casas reais e autoridades religiosas. Como isso se reflete nas leis, regras públicas de decoro, restrições históricas a entretenimento. Abolição de algumas proibições, maior abertura econômica e social, mostrando que modelos legais podem evoluir. Dica para viajantes: respeite normas locais e se informe antes de ir. Regras variam e mudam com o tempo. Irã, moral pública e legislação sobre comportamento. No Irã, após a Revolução de 1979, o Estado adotou um sistema jurídico fortemente influenciado por interpretações do Islã xiita. Isso incluiu leis sobre vestimenta, conduta pública, entretenimento e controle de conteúdo. A imposição de certos códigos de vestimenta e normas de comportamento tem sido um dos focos de debate e mobilização social nas últimas décadas. Contexto histórico, revolução e construção de um sistema teocrático com instituições jurídicas religiosas. Exemplos práticos: códigos de vestimenta, controle de mídia, restrições em eventos públicos, tensão entre lei e sociedade, movimentos de contestação, debates sobre reformas, a diversidade de opiniões dentro do país e que muitas pessoas buscam mudanças legais. A Indonésia, autonomia regional e Sharia local. A Indonésia é um estado plural e, no caso da província de Aceh, recebeu autonomia legal para aplicar regras baseadas em interpretações do Islã, a chamada Sharia local. Isso significa que, no âmbito regional, há normas que regulam comportamento público, vestimenta e moralidade, conflito e acordo de autonomia que levou à aplicação de leis locais. Exemplos práticos: punições para certos atos considerados imorais, requisitos de vestimenta em espaços públicos. A complexidade: isto ocorre apenas em nível provincial. A Indonésia, no conjunto, tem um sistema jurídico plural. Paquistão, leis de blasfêmia e implicações. No Paquistão, há leis de blasfêmia que foram incorporadas ao Código Penal nas últimas décadas. Essas leis, por serem altamente sensíveis, têm impactos processos legais, tensões comunitárias e, por vezes, casos de violência extrajudicial. Origem e evolução histórica das leis de blasfêmia. Consequências práticas: uso político, disputas legais, preocupações com segurança e direitos humanos. Observação sobre debates, autoridades, organizações não governamentais e comunidade internacional discutem reformulação e garantias de processo. Nigéria, estados com Sharia e diversidade jurídica. A Nigéria vive a coexistência de sistemas jurídicos: direito consuetudinário, direito secular federal e, em alguns estados do norte, leis baseadas em interpretações da Sharia aplicadas a muçulmanos. Isso cria diferenças significativas na prática jurídica de região para região, como alguns estados adotaram Sharia para assuntos civis e de moralidade. Impacto: diferenças em penas, na resolução de disputas e na vida cotidiana conforme a região. Importância do contexto: diversidade étnica e religiosa do país complica a aplicação uniforme da lei. Israel, tribunais religiosos e leis sobre o Shabat. Israel é um caso particular.
ainda que seja um Estado democrático. O sistema incorpora autoridade religiosa em áreas específicas. Por exemplo, o sistema de registro familiar, casamento, divórcio para diferentes comunidades religiosas é regulado por tribunais religiosos. Além disso, há regras públicas relacionadas ao Shabat em certas áreas que refletem práticas judaicas. Tribunais religiosos para questões de Estado civil, como funcionam e que comunidades usam esse sistema. Regras públicas vinculadas ao Shabat. Restrições em transportes e comércio em áreas majoritariamente religiosas. Debate. Questões de laicidade versus identidade religiosa e conflitos sobre espaço público. Europa, leis dominicais e herança cristã nas normas públicas. Em muitos países europeus, existe uma herança de leis e costumes cristãos que influenciaram normas até hoje. Por exemplo, leis históricas sobre funcionamento do comércio aos domingos, Sunday Trading Laws. Em alguns lugares, isso persiste mais por costume e política do que por imposição religiosa direta. Exemplos genéricos: leis de fechamento dominical, restrições de funcionamento. Como a secularização mudou parte dessas normas, mas traços ainda permanecem. Relevância prática. Impacto em horários de comércio, cultura do descanso dominical. Leis de Estado civil e família, pluralidade jurídica. Muitos países mantêm sistemas de direito pessoal ou direito consuetudinário, onde status pessoal, casamento, divórcio, herança, segue regras religiosas ou comunitárias. Isso é comum em estados com populações religiosas diversas. O resultado é pluralidade jurídica, diferentes corpos legais aplicáveis a diferentes grupos. Exemplos gerais: regimes de casamento e divórcio, administrados por tribunais religiosos. Leis de herança baseadas em textos religiosos, vantagens e desafios. Respeito à identidade cultural versus conflitos com direitos universais, como igualdade de gênero, debates, críticas e movimentos por mudança quando normas religiosas se tornam lei. Surgem debates inevitáveis: proteção da identidade cultural versus direitos individuais, segurança pública versus liberdade religiosa, tradição versus modernização. Em muitos países há movimentos tanto por manter o status quo quanto por reformar leis para proteger direitos. Iniciativas de organizações não governamentais que pedem garantias processuais e proteção de direitos humanos. Importância do diálogo. Legislação sensível precisa equilíbrio entre tradição e direitos universais. Resumindo, muitas leis têm raízes religiosas por motivos históricos, políticos ou sociais, e o efeito prático varia muito. Se você vai viajar, morar fora ou estudar direito, 3 recomendações rápidas. Pesquise as normas locais antes de ir. Respeite símbolos e figurinos. Reconheça a complexidade. Nem tudo é intolerância. Muitas vezes é memória histórica. Se você curtiu, deixa o like. Comenta qual exemplo te surpreendeu mais. E se inscreve. Compartilhe com alguém que viaja. Até o próximo vídeo.